Olá, estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando o tema Os Atributos de Deus. E hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre o atributo da soberania de Deus. O texto base da nossa aula encontra-se no livro de Jó, no capítulo 38, versos 1 a 11. Vamos estudar esse texto e também relacioná-lo com o texto de Colossenses no capítulo 1, versos 15 a 23. Vamos dar início então com uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos em escola dominical. Abençoe todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que o Senhor possa inspirar a cada um na compreensão da Tua palavra, ó Pai. Dá-nos a orientação do Teu Santo Espírito, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Abençoa toda a Tua igreja, ó Deus, em todas as suas atividades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando, então, os atributos divinos e vimos estudando, então, os atributos da infinitude de Deus, o atributo da santidade de Deus, os atributos da sua onisciência, onipresença e onipotência, e hoje vamos estudar um dos atributos morais de Deus, que é o atributo da soberania de Deus. Deus soberano sobre todas as coisas, que tudo dirige e tudo controla de acordo com a sua vontade, realizando assim todo o seu desígnio, tudo aquilo que ele havia preparado, programado para que acontecesse com o mundo, com os filhos dos homens e com o universo. Ilustrando este texto, então, nós podemos fazer uma comparação com um dos servos de Deus, com Jó. Jó era um servo temente a Deus, reto no seu coração, reto no seu proceder, e Jó foi testado na sua fé. E nesse teste da sua fé, ele ficou doente, ele teve um sofrimento muito grande com a sua doença. Ele perdeu os seus familiares e tudo isso era uma prova para que ele negasse a Deus. E Jó então vai se lamentar diante de Deus e vai expor diante de Deus a sua situação. E os seus amigos, os amigos então de Jó, vão tentar confortá-lo, tentar orientá-lo no meio do seu sofrimento. Mas estes amigos de Jó não compreendem os desígnios divinos, os desígnios de Deus. E os conselhos destes amigos não ajudam a Jó a sair da sua situação de sofrimento e conhecer a mais a Deus, conhecer plenamente a Deus. Lá no final deste livro, no capítulo 38, Deus então, afastando estes amigos, comparece e vai falar diretamente com Jó. E Deus então vai dizer tudo o que ele faz no universo, tudo o que ele faz sobre todas as coisas, e dá então uma nova orientação para Jó. Essa última parte do livro de Jó, capítulos 38 a 40, que nós vamos ver rapidamente. Diz lá o texto do capítulo 38, do verso 1 a 11, palavras que Deus utiliza, palavras que Deus vai falando para Jó. Diz assim o Senhor: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe expus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então é nesta fala de abertura deste texto, Jó vai ouvir de Deus, então, essa orientação divina. Deus vai explanar diante de Jó tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele havia feito desde a criação do mundo. E pergunta para Jó, quem és tu, Jó, quem és tu, criatura, para contender comigo? Onde estavas tu quando eu criava o mundo, quando eu formava todas as coisas, quando eu formava a terra, quando eu formava as águas, quando eu formava as estrelas que está no céu? Que poder você tem ou o que você pode dizer sobre tudo isso? Tudo isso estava sob o meu controle, tudo isso eu estava fazendo. Eu estou, Jó, diante de você e eu estou aqui há muito tempo, eu estou criando, fazendo a criação e o universo e todas as criaturas. Este é o sentido da palavra de Deus e Deus pergunta a Jó, quem és tu, criatura? O que você pode dizer diante do Criador, diante do poder que Deus tem, o poder onipotente de Deus de criar todas as coisas. Tudo isso então demonstra a soberania de Deus, o absoluto controle de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano como era soberano lá no passado, conforme a palavra bíblica diz, e é soberano ainda hoje em relação ao presente, em relação ao futuro. Tudo que acontece no mundo acontece debaixo do controle e do poder de Deus. Esse aspecto, este atributo divino que nós chamamos de a soberania de Deus, é o atributo pelo qual Deus, sem nenhuma influência externa, sem nenhuma influência alheia, governa o mundo, governa este mundo moral que Ele criou. Deus governa este mundo conforme a sua vontade, conforme o seu plano, conforme aquilo que numa linguagem teológica nós chamamos de os seus desígnios, os desígnios de Deus. E estes desígnios de Deus, ele se mostra através dos seus decretos, e através também da sua providência. É a providência divina que está sobre todas as coisas, que realiza a vontade de Deus no mundo e que que é a manifestação da soberania de Deus no mundo. Então, através desta providência de Deus, esta providência divina, ele mantém o mundo, ele mantém a criação e governa todas as coisas, e governa então para que tudo atinja o seu fim, o fim por ele almejado. Essa providência divina se manifesta através de duas formas. Ele preserva todas as coisas, ele preserva e cuida de todas as suas criaturas. Então ele mantém a cada um, ele sabe sobre a vida de cada um, ele tem ciência de cada um dos seus servos, de cada um dos seres que estão aqui na terra, cuidando para que haja vida, para que cada um cumpra os seus objetivos aqui na terra e a sua missão. A providência se manifesta então através da sua preservação de todas as coisas. E essa providência também se manifesta porque Deus está ativo. Deus não criou o mundo e deixou o mundo e ficou fora do mundo. Deus está ativo em tudo o que acontece no mundo. Ele dirige todas as coisas ao seu fim estabelecido. Todas as nações, os conflitos mundiais, as crises mundiais, crises econômicas, crises climáticas, tudo que ocorre no mundo hoje, tudo que vem ocorrendo na história, tudo está sob o poder e sob o controle de Deus. Nada foge ao seu controle e nada acontece fora
dos seus desígnios. É assim que os seus filhos, aqueles que creem em Deus, aqueles que são chamados por Deus, são mantidos no mundo, são testemunhas de todo o reino de Deus, de todo o fazer de Deus perante o mundo. E no meio de guerras, no meio de lutas, no meio de crises, eles são preservados e cuidados por Deus. E se são muitas vezes chamados por Deus, deixam o seu testemunho, deixam a sua memória que vai inspirar muitas pessoas à frente, memória que vai ser seguida por muitas pessoas através da história. Tudo isso nós chamamos de a providência de Deus. Providência essa que vem revelada na Bíblia, vem revelada na sua palavra. Há uma revelação geral de Deus para o mundo, uma revelação de Deus comum a todas as coisas e comum a todas as criaturas. As pessoas, quando olham para a natureza, quando veem a maravilha da natureza, a maravilha dos céus e a criação, elas podem deduzir que toda essa natureza revela a glória de Deus, manifesta que há um ser por trás de tudo isso e que criou todas as coisas. Essa revelação comum é dada, a revelação geral é dada a todos os seres, aqueles que creem, aqueles que não creem em Deus, aqueles que possuem outra religião, mas existe no meio desta revelação uma outra revelação, que é uma revelação especial de Deus. E esta revelação especial de Deus é dada através da sua palavra, é dada através da Bíblia. É pelo estudo, pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento bíblico, que nós vamos conhecer a revelação especial de Deus. E nessa revelação especial de Deus, ele revela então que a humanidade está em crise, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E no meio deste mundo de pecadores, ele chama a alguns, ele chama aqueles que creem no seu nome, que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. E estes que creem são os regenerados, eles são inseridos no corpo de Cristo, fazem parte deste corpo, fazem parte deste reino celestial. E conhecem então os planos, os decretos, todos os objetivos de Deus através desta revelação especial. E tem assim ciência, tem assim conhecimento então desta preservação, desta providência de Deus que está sobre todas as coisas. É por isso que o crente regenerado, ele não acredita no destino, ele não fala em destino. O destino me fez isso, ou o destino me conduziu até aqui, como muitas vezes a gente ouve. Não existe esse destino como sendo algo cego, algo que leva as pessoas para caminhos muitas vezes desconhecidos. Porque em vez do destino nós temos a providência, nós temos o guiar de Deus e o cuidar de Deus. Estamos cumprindo aquilo que foi designado, estamos cumprindo os desígnios divinos. Nós crentes cremos na providência, não no destino. Estamos cientes, estamos conscientes dessa providência de Deus. Temos a certeza da graça, a certeza da nossa salvação, que um dia estaremos com Deus. E tudo que nos ocorre de acordo com a santa e bendita vontade de Deus sobre todas as coisas. Tudo isso também, este ensino foi expresso lá pelos teólogos, os nossos reformadores, nos primórdios da Igreja Reformada. E a Confissão de Fé de Westminster é que vai nos ensinando e que vai então guiando o nosso conhecimento, o nosso estudo. Diz a Confissão de Fé lá no capítulo 5 que, falando sobre a providência divina, ela define também a providência. E ela diz lá na linguagem da Confissão de Fé: é pela muito sábia providência de Deus, segundo a sua infalível presciência, segundo o seu livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, Ele sustenta, Ele dirige,
Ele dispõe e Ele governa todas as criaturas, todas as suas ações e todas as coisas. Então, tudo é abarcado então por esta providência em que Ele sustenta, dirige, dispõe, governa, tudo de acordo com aquilo que Ele faz, tudo de acordo com a sua consciência. Na linguagem lá da confissão, Ele diz de acordo com a sua presciência, porque Deus conhece todas as coisas ao mesmo tempo, como nós já estudamos, já vimos, para Deus não há o tempo, não há o passado, não há o presente e o futuro. Tudo se desenrola diante dele e ele tem um absoluto controle de todas as coisas. E tudo ele faz de acordo com o seu conselho, de acordo então com a sua vontade. É este conselho de Deus então que depois Deus, ao executar o seu plano, ao executar a sua vontade perante o mundo, então tem os seus decretos, os decretos em que ele nos escolhe, nos chama, nos dá a eleição, o decreto de todas as coisas que vai acontecer no mundo. Muitas vezes nós falamos que todos os crentes têm que conhecer o plano da salvação, levar este plano da salvação para todas as pessoas, testemunhando de Jesus e testemunhando da salvação em Jesus. Este plano da salvação que nós temos que saber decor, nós temos que saber e falar dele constantemente no nosso dia a dia, para que nós possamos testemunhar de Jesus, testemunhar de Deus. Aquilo que nós chamamos plano da salvação nada mais é do que o conselho de Deus, o conselho da sua vontade, os decretos de Deus, os decretos divinos, que todos eles então estão sob essa providência de Deus, todos eles então são a manifestação da soberania divina sobre todas as coisas. Por isso que em momentos de crise muitas vezes pessoal, crise muitas vezes individual, crise de uma determinada nação, crise de um acontecimento no mundo, nós dizemos que todas as coisas acontecem de acordo com a soberania de Deus, de acordo com o plano de Deus. Todos nós vimos, todos nós nos lembramos da epidemia de Covid que teve alguns anos atrás, uns 3 anos atrás aproximadamente, e que dizimou milhares de pessoas no mundo todo. E no início desta epidemia, no início desta crise, ainda não havia o surgimento das vacinas, não havia as vacinas. E todos estavam preocupados, então, em qual seria o destino da humanidade, o que iria acontecer com o mundo e com as pessoas. Mas os servos de Deus, diante de uma epidemia desta, podia ter a sua confiança garantida em Deus, podia saber que Deus estava cuidando de todas as coisas, Deus estava preservando o mundo, os seus servos, a própria humanidade, e que iria ser mostrado aos seres humanos um caminho de solução para esta epidemia, para esta crise de Covid, que foram as vacinas. O crente não se desespera, mesmo quando muitos servos de Deus foram chamados vítimas desta epidemia. O crente não se desespera porque ele confia na soberania de Deus e ele está sob esta soberania de Deus, sob o cuidado da providência divina, sabendo que Deus está sobre todas as coisas. Essa é a nossa crença básica, a nossa crença principal. A crença na soberania de Deus, a crença no absoluto controle de Deus sobre todas as coisas. Aquele Deus que é infinito, aquele Deus que não muda as suas promessas, que é imutável, aquele Deus que tem todas as coisas sob o seu controle, na sua onisciência, na sua onipotência. Ele cuida dos seus servos, então, através da sua soberania. É nesta soberania divina, então, que ele mandou o seu Filho ao mundo, que ele mandou a Jesus Cristo que veio ao mundo e que estava lá na eternidade com Deus, diante da criação do mundo e da criação do universo. Jesus Cristo era o eterno Filho de Deus que estava com Deus.
e juntos Ele sustém todas as coisas e cria e participou da criação do mundo também. Diz lá o texto do apóstolo Paulo na sua epístola aos Colossenses no capítulo 1, a partir do verso número 15, diz Paulo então sobre Jesus Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Foram criados tronos, foram criados soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em Cristo Jesus, então, nós temos a nossa fé, a certeza da nossa salvação. O mundo se tornou o mundo por causa da sua palavra, porque ele sustém o mundo, porque ele estava na criação junto com Deus, criando o mundo, criando todas as coisas. E todas as coisas, tudo que acontece no mundo está sob seu poder. Jesus Cristo está em todo lugar, junto com Deus, controla todas as coisas, na terra, no universo, em todos os lugares. Jesus Cristo é presente. E todo o universo se fez também pela sua palavra, pela sua criação, em conjunto com Deus. Tudo isso manifesta a soberania de Deus, a soberania de Deus no controle de todas as coisas. É este Cristo que é a cabeça da igreja, diz o texto lá do apóstolo Paulo. Ele é o princípio, ele é o primogênito de todas as coisas. Em tudo ele tem a primazia, em tudo ele tem a plenitude. E pelo seu sangue, que ele derramou na cruz, foi feito a paz entre nós, a paz entre nós e Deus, e possibilitou que houvesse a reconciliação de todos aqueles que creem diante de Deus. Jesus Cristo nos traz então esta salvação, a salvação pelo seu sacrifício em substituição a nós pecadores. Tudo isso, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a sua segunda vinda para julgar o mundo e para buscar os crentes, acontece então de acordo com este plano de Deus, de acordo com este decreto de Deus, que é a manifestação da sua sabedoria. É por isso que nós podemos ter fé, é por isso que nós confiamos em Deus, nós entregamos tudo a Deus e cumprimos a nossa missão no mundo, de manifestar, de ser embaixador de Jesus Cristo perante o mundo e de anunciar ao mundo a sua palavra, dar testemunho do seu evangelho e do seu reino. Estudando a palavra, conhecendo esta revelação especial de Deus que é dada na Bíblia e que somente na Bíblia nós temos este conhecimento especial de Deus, é que compreendendo os seus objetivos, compreendendo os seus desígnios, nós podemos então fazer a nossa caminhada de fé. Nós podemos estar no mundo na certeza de que um dia estaremos junto com Cristo após havermos cumprido a nossa missão aqui na terra. Muito obrigado.